Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, gente, graças a Deus, mais uma semana começando e começando aqui na Palavra de Deus. Abençoado dia para você que está chegando, irmão católico, irmão evangélico, nesse momento em que nós clamamos o Espírito Santo sobre nós para compreendermos a Palavra de Deus para a nossa vida. Bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda. Você e sua família, bem-vindos todos que vão chegar aqui, todos que vão escutar depois essa mensagem. Vamos começar o nosso dia e a nossa semana pedindo ao Divino Espírito Santo que venha sobre nós, porque nós vamos precisar muito do Espírito Santo para viver essa semana, para viver a nossa vida, as vontades do Pai e estarmos conscientes como o Senhor nos pede aqui, conectados, ligadinhos com o Senhor, como é o que Ele nos pede no seu Evangelho de hoje. Então, vamos clamar o Espírito Santo sobre a nossa vida e a nossa semana. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Como nós pedimos na oração do Espírito Santo, nós pedimos a Ele que nos dê essa capacidade de apreciar todas as coisas, de compreender tudo que nos acontece, porque o Senhor é esse aproveitador. Ele é o grande aproveitador de eventos que aparentemente parecem ser ruins, mas de todo esse mal, Deus tira um bem. Hoje a gente vai ver que até aquele seu escolhido, João Batista, foi preso para ser mártir, para ser decapitado. Um escolhido de Deus, aquele que preparava os caminhos do Senhor, aquele que preparava as pessoas para eles entenderem, para eles estarem de coração aberto quando Jesus Cristo chegasse. Esse que era um rapaz jovem, de 30 e poucos anos, que estava lá, que vivia no deserto, vivia fazendo jejum, proclamando a palavra de Deus. Esse que era um escolhido e preparado pelo Senhor, comia só mel, gafanhotos e vivia lá, no deserto, atraindo multidões para o deserto para falar da palavra de Deus. Esse rapaz, Deus permitiu que ele fosse preso, como a gente vai ver no Evangelho, e ele fosse decapitado. E muitas das vezes a gente fica perguntando, poxa vida, eu estou aqui na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus e coisas ruins aparentemente podem nos acontecer. Você pode estar carregando um grande fardo, uma grande cruz, um peso muito grande. Mas o Senhor, assim como permitiu em João Batista, Ele permite também na nossa vida que coisas que a gente entende como ruins nos aconteçam, mas a gente não está vendo lá na frente. Só que o Senhor também nos fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido e amado irmão e irmã, se você ama a Deus, tenha certeza, se você está buscando estar na presença dEle, se você está com a sua vida em dia, se você está cumprindo os mandamentos do Senhor, fica tranquilo, porque mesmo isso que parece um mal, como parecia um mal com João Batista, como ele foi decapitado, imaginem só que morte trágica, ele foi decapitado, mas a morte dele permitiu o início da chegada da pregação de Jesus Cristo. Ele é o antecessor do Cristo. Ele cumpriu a sua missão e a partir dele, Jesus Cristo começou a dele. É como se João Batista fechasse o Antigo Testamento. Olha que missão mais bonita que ele teve. Então, o que hoje pode parecer a tua dor, a tua cruz, e você pode estar muito cansada, muito cansado, Deus é o aproveitador dessas coisas que parecem catastróficas na nossa vida para transformá-la em um bem muito maior. Então fica tranquilo. A nossa grande preocupação tem que ser, eu estou vivendo na vontade de Deus, eu estou fazendo o que Deus quer de mim? Como está a minha vida com o Senhor? Porque a partir dele
Ele consegue transformar todo mal em bem. Ele consegue aproveitar coisas que a gente não sabe, que não está na nossa alçada saber, coisas que a gente não aguentaria saber. Então, por isso que o Senhor nos revela só na hora certa. Bom dia, Samuel, seja muito bem-vindo. O que a gente precisa estar sempre consciente e buscando sempre é estar na presença de Deus, em dia com os seus mandamentos, como eu estou com o Senhor. Então, bom dia, Brendo, seja muito bem-vindo, porque Deus é esse, que do mal Ele tira um bem. Se a gente está carregando a nossa cruz, vamos continuar carregando-a com fé, com esperança, sem esbravejar. Porque Deus é esse Deus, o grande aproveitador de eventos catastróficos, Ele transforma em bem. Mas a gente que precisa estar. E isso acontece para aqueles que Ele cuida como a pupila dos olhos. Mas Ele cuida como a pupila dos olhos. Tem tanto amor e tanto carinho por aqueles que vivem na presença dEle. Então, se você está na presença do Senhor, cumprindo os seus mandamentos, fica tranquilo, porque de todo mal o Senhor tira um bem. Vamos então à leitura do Evangelho de hoje, que está em Mateus 4, do 12 ao 25. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Início da pregação de Jesus Cristo, os primeiros discípulos. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha do mar, terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Bom dia, Marina, seja muito bem-vinda, Brendo, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, nós vemos aqui, queridos, amados irmãos e irmãs, bom, quando Jesus ouviu que João Batista foi preso, retirou-se para Galiléia. Então, João Batista, esse que fazia a vontade de Deus, esse que estava na presença de Deus, esse que jejuava todos os dias, esse que batizou Jesus Cristo, quando João Batista foi preso e Jesus retirou-se para a Galiléia. Então, João terminou a missão dele e Jesus começou a dele. João fecha o Antigo Testamento, se cumpre todo o Antigo Testamento e Jesus começa o novo mandamento. Então, que assim como isso, a gente pode ver essa prisão de João Batista, Jesus estava lá, Jesus estava ali por perto, e Deus, que é o nosso Pai, permitiu isso. Deus não quer o mal de ninguém, mas isso, a escolha do ser humano, o livre-arbítrio do ser humano, Deus também deixa que aconteça essa liberdade do ser humano. Mas de todo mal, Deus tira um bem. Que a gente possa levar isso para o nosso dia. Se você está passando uma dificuldade, lembre-se que de todo mal, Deus tira o bem, porque Deus te ama como a pupila dos olhos dele. A menina dos olhos de Deus. O rapaz da pupila dos olhos de Deus. Mas para isso, precisamos estar como João Batista, em constante contato com o Senhor. Senão,
Não vai ser assim. Senão não vai ser de todo mal, Deus tira o bem, porque pode ser o mal que você está causando. Você com as suas pernas está causando, se afastando de Deus. E vamos nos lembrar de que tudo que o inimigo quer é nos distrair, nos tirar da presença de Deus. A cada momento que você sai da presença de Deus, sai desse momento de oração e vai se distanciando de Deus, o inimigo, o maligno, vai ganhando espaço na tua vida. Então, o que está de errado na tua vida é hora de corrigir. A gente está no início do ano, é hora de corrigir. Bom dia, Lohan. É hora de cortar pela raiz o que não está de acordo com a vontade de Deus. Para assim você ter certeza. Bom, o que está acontecendo é da vontade. Deus vai tirar desse mal que está me acontecendo, Ele vai tirar um bem. Mas a gente precisa estar com a nossa consciência cada vez mais trabalhada, porque a nossa consciência nos engana. Muitas das vezes a gente quer viver a nossa vida de acordo com a nossa consciência do que a gente acha certo na nossa cabecinha. E olha só, essa cabecinha ela é invadida por pensamentos maliciosos o tempo inteiro. Desde ela sozinha, quando pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, escuta, roda aqui nas telas. Então a nossa consciência não pode ser a nossa guia. Não tem um ditado isso aí? Me ajuda, Lohan. Como é que os jovens falam, né? A tua consciência é o teu guia. Faz o que você acha que tá certo e toca pra frente. A tua consciência não é teu guia, porque a tua consciência, muitas das vezes, e a maioria delas, ela não tá de acordo com a palavra de Deus. Então esquece isso que a consciência é teu guia, não. Você dorme de cabeça, né, a cabeça tranquila no travesseiro. Depende de como tua cabeça é teu guia, né? Não é a palavra de Deus que é o teu guia. E a partir daí você pode ter certeza que quando a dificuldade vier, Deus vai estar ali junto contigo, não importa o que você passar. Bom dia, Alê, Deus te abençoe. E assim também, o que a gente vê? Depois Jesus Cristo, né? Ele vem, Jesus ouviu que João foi preso e retirou-se para Galileia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Aí Jesus começa a vida dele de milagres, a vida dele de pregação. E aí ele fala para essas regiões aqui, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha do mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, que são os pecadores, que na verdade são aqueles que não acreditavam, não tinham a mesma fé dos judeus. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Então, esse povo, essa região já tinha sido assim destruída também. Então, era um povo muito sofredor e era um povo que não conhecia a verdade não tinha a mesma fé que os judeus no Deus único. Então, era um povo que jazia nas trevas. E nós, quando nós estamos longe da palavra de Deus, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós deixamos de conhecer e de reconhecer Deus no nosso dia a dia, somos com esse povo aqui. Esse povo que jazia nas trevas. Mas Jesus é quem? Jesus é esse que uma grande luz resplandece nas trevas. Surge uma aurora para os que jaziam na sombra da morte. Jesus é essa aurora. A aurora é antes do sol nascer. Quem gosta de ir à praia, quem mora aqui com a gente aqui no interior, tem os morros. E antes do sol despontar bem bonito, vem aquela luzinha clarinha. Ou no mar, quem tem a oportunidade de ir aí à praia, mora perto da região de mar, litoral. Antes do sol nascer, ele vem clareando. E depois que a gente vê o sol. Isso que é a aurora, essa luz que vem antes. Jesus é essa aurora, esse frescor da manhã. Essa aurora, essa luz que vem para nos retirar das trevas, como esse povo de Zabulon e de Neftali. E olha o que Jesus fazia. Ele andava por toda a região, curando as doenças, os enfermos. Sua fama se espalhou por toda a Síria. E aí eles traziam os doentes, os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E Jesus curava a todos. Então, o que nós vemos aqui?
o Senhor operando grandes milagres naquela região. Aquela região que jazia nas trevas, na sombra da morte, que era uma região que não conhecia Deus. Mas a partir do momento que eles abrem o seu coração e recebem Jesus, como nós também somos convidados a receber o Senhor no nosso coração todos os dias, o que o Senhor opera na vida dele é a cura das doenças, das enfermidades. Então ele afastava, os demônios dos possessos, curava os paralíticos. É o que o Senhor quer fazer no nosso coração, à medida que a gente deixa ele ser essa aurora, essa luz que nos ilumina, para tirar todas as trevas do nosso coração e nos curar das enfermidades físicas, mas principalmente e especialmente nos curar das nossas enfermidades espirituais. E lá, como João Batista, se a gente passar por desafios nessa vida, como certamente em algum momento vamos passar, a gente vai ter certeza que o Senhor está junto com a gente, porque de todo mal o Senhor tira um grande bem. É esse o grande reciclador do universo. Mas para isso, a gente precisa aceitar, como esse povo, aceitar essa luz que é Jesus. Então, buscar a igreja, estar sempre na presença de Deus. Quanto mais junto de Deus, menos espaço o inimigo tem para tentar te alcançar. E que teu anjo da guarda esteja sempre a te defender, te iluminar teus caminhos, tuas palavras, e o Espírito Santo de Deus possa iluminar a tua mente, os teus caminhos, para buscarmos forças sempre na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. E hoje vamos rezar a oração a São Miguel, pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo para a nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que o Senhor te guarde, te proteja, você e toda a sua família. E até amanhã, com a graça de Deus. Beijo para vocês.